Só encerrando isso aqui, quando ele fala como é o sacerdócio, viu, gente? É importante. Se ele é sacerdote, deve ter ofertado alguma coisa a Deus, porque como é que o sacerdócio não exerce o sacerdócio ofertando? Obviamente, não foi uma oferta de sangue de animais. Então, qual foi a oferta dele? Sua própria vida. Porque o culto carnal, que era o culto realizado pelos sacerdotes levitas, na realidade, toda oferenda, sacrifício, gente, é só isso, oferta. Só isso, o sacrifício é oferta. Com qualquer sacrifício, o que as pessoas querem é simplesmente, digamos assim, que a pessoa levasse um animal para ser sacrificado, um cordeiro. Mas ele não está na realidade, o importante não é que o cordeiro seja sacrificado. O importante é que a pessoa oferte a própria vida, ela oferta a vida a Deus. Mas como eles têm um pensamento muito concreto, ofertar a vida a Deus significa eu tenho que passar daqui para lá. Então vamos trazer a lembrança do que aconteceu com Isaac. Deus pede a Abraão que lhe dê Isaac. E o que Abraão entende? Ora, se é para dar Isaac para Deus, tem que matar Isaac. Isaac vai para o lado de lá. Não tem outra forma. Não existe outra maneira. Eu tenho que dar Isaac para Deus, então Isaac tem que ser morto. Só que, o que acontece aí? Não, Abraão, preste atenção, não faça mal ao menino, tu me dá Isaac. Mas quem passa para o lado de cá não é Isaac. Quem passa para o lado de cá é o cordeiro. O Isaac é que está sendo dado, mas o cordeiro passa para o lado de lá representando Isaac. Isaac não precisa morrer. Então, nós estamos aqui, preste atenção, nós estamos na esfera da criatura. E lá a outra esfera é do Criador. Então, se eu vou dar algo daqui para Deus, tem que sair daqui e ir para lá. Então, se é para dar Isaac para Deus, Isaac tem que sair deste mundo e ir para lá, para onde está Deus. Ou então não entregou. Se Isaac fica do lado de cá, ele continua sendo desse mundo e não foi dado a Deus. Então, o que Abraão tem? Isaac tem que morrer. Isaac tem que sair do mundo da criatura e ir para o mundo do Criador. Não, você dá Isaac, mas Isaac vai virtualmente, o avatar de Isaac. Dá para você entender quando a gente usa essa linguagem atual? O filme Avatar é que a pessoa fica deitada lá, num lugar, com os eletrodos na cabeça, e no outro mundo, onde ele não pode respirar, tem um outro corpo, não é? Em que ele, conectado, o corpo dele fica aqui, porque se o corpo dele for para aquele planeta, ele vai morrer, não vai sobreviver. Então, somente são os pensamentos, e lá fica num corpo apropriado daquele planeta, construído especificamente para isso. Então, é o Avatar. Esse filme é antigo já. Porque qualquer coisa que seja mais do que 3 anos já é antigo, bastante antigo. Certo? Então, o que acontece? O Isaac fica desse lado e o cordeiro vai para o lado de lá, para o lado de Deus, representando o Isaac. Pronto. Então, o que é uma oferta? Uma oferta é isso. Porque quem é dado? É a vida do ofertante que é dado. Núbia quer se oferecer a Deus. Núbia fica aqui, manda o cordeiro, a ovelhinha, não é? No lugar dela, para o lado de lá. Mas quem foi que foi ofertado? Núbia. Qual foi a vida que foi entregue a Deus? A de Núbia. Também Marcelo Holanda, porque Marcelo, né? Um bezerro. Então Marcelo Holanda quer ofertar a vida dele a Deus, né? Escolhe um bezerro, o bezerrinho morre, vai para o lado de lá, mas quem foi que foi ofertado? Foi o Marcelo Holanda, não foi o bezerro, não. O bezerro apenas substituiu, representou, foi o avatar de quem ofertou. E isso era o culto carnal. Agora, quando chega Jesus,
como ele tem essa comunhão com Deus e como ele tem essa união conosco. E essa união com Deus, quem é que ele dá? Assim mesmo, sem precisar de cordeiro. O que é que ele dá? A vida dele. Aí estava uma discussão lá na minha turma que eu não sei nem onde é que vai terminar. Se Cristo precisava morrer na cruz, eu disse assim, gente, peraí, eu só queria fazer uma pergunta. A gente não pensa sobre o que não aconteceu, a gente só faz teologia sobre o que aconteceu. O que aconteceu é que Cristo morreu na cruz. Mas quer dizer que Cristo ofereceu a vida dele porque morreu na cruz, ou Cristo ofereceria a vida dele em qualquer morte? Só porque morreu na cruz é que ele se ofertou? Se ele tivesse tido um acidente de carro, ele não teria se ofertado. Se ele tivesse morrido de velhice, ele não teria se ofertado. Só se ofertou porque foi na cruz. O que se oferece é a vida, e é a vida toda, não é o momento da morte, é a vida toda. Ele passou a vida toda renunciando, se dedicando a Deus, e se unindo a nós, e unindo a Deus. Entendeu? Então, com Cristo se realiza aquilo que os outros sacrifícios carnais tentavam fazer. Então, o sacrifício carnal usava um animal para substituir a pessoa. E Cristo não. Não precisou de animal para substituir a si mesmo, porque ele tinha uma proximidade tal com Deus que ele só se entregou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ponto. Valeu. Precisa de ter um cordeirinho representando, não. Ele diz, ó, o espírito todo não vai assim, Pai, em tuas mãos eu entrego essa morte da cruz. Não. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo. Não é? E com ele, agora é ele, o que ele fez, por isso que é chamado Cordeiro de Deus, porque o que ele fez é aquilo que faziam com o Cordeiro. Ele nos representa, ele nos substitui. A oferta dele é a nossa oferta. Agora, Núbia não vai precisar matar um cordeiro. Nem o Marcelo vai precisar matar o bezerro. Você vai dizer assim, a oferta de Cristo, eu faço da oferta de Cristo a minha oferta. A minha vida, eu vou unir a minha oferta à oferta de Cristo. Só isso. Pai, em tuas mãos também entrego toda a minha vida. Não preciso morrer, não. Tenho que dizer isso todo dia. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, toda a minha vida, tudo que eu sou. Como diria Santo Inácio, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, não é? Todos os meus desejos, todos os meus projetos, é tudo teu. Unido à oferta de Cristo. Pronto, para ser mais do que isso. Então quer dizer que o sacerdócio antigo era uma miragem, era uma tentativa, mas não acontecia. E o sacrifício antigo também era uma miragem, não acontecia de verdade. Não acontecia. Então, é por isso que o sacrifício de Cristo é eficaz. Não é? E os cultos antigos são impotentes, não conseguem realizar aquilo que Sempre quando eu tenho um curso aqui, tem que vir um político para gritar aqui perto. Então, certo? Então, ele é eficaz. E por isso, aconteceu uma só vez. Né? Atenção aí para os católicos, ou os que são de tradição católica. Na Eucaristia não é um outro sacrifício. É uma atualização do único sacrifício feito uma só vez. Né? Então, veja só. A parte número 4, ela está em paralelo com a parte 2. Lembra que eu falei? Então, é como se fosse pratos numa balança. Tem aqui aqui tem aquelas balanças antigas de ou gangorra, não é? Certo? Então, se a parte 2 foi a apresentação do sumo sacerdote, a parte 4 é a adesão. O que é? Tá, ele mostrou tudo do Cristo. E agora em nós? Qual é o nosso papel? Eu te apresentei uma situação nova, disse que a situação antiga valeu, mas não vale mais. E aí? O que você vai fazer? Você vai continuar sendo hebreia?
fazendo sacrifício de animais, tendo aquele tipo de culto, valorizando aquele tipo de sacrifício, ou você vai aderir a essa novidade que eu estou te mostrando? Não é? Uma novidade que já estava previsto antes da criação do mundo, porque a carta aos Hebreus começa com a criação do mundo. Os primeiros 4 versículos da carta aos Hebreus é falando que o Cristo já estava presente na fundação desse mundo. Ele participou da criação do mundo. Certo? Então, agora a parte 4 é essa, é a adesão, nossa adesão ao sumo sacerdote. E essa adesão se faz por meio da fé perseverante. Então, essa parte vai, o capítulo 11 e o início do capítulo 12. São 2 capítulos, mas são 2 capítulos bem fortes. Então, estão em paralelo com isso aqui. Eu te apresentei isso na parte 2 e na parte 4 você toma uma decisão. Então, a parte 4 trata sobre a postura do ser humano em resposta à misericórdia e à fidelidade de Cristo. Cristo não era aquele que eu posso dar crédito? Eu posso me jogar nele? Então, eu tenho que, se ele é assim, então eu tenho que corresponder com uma fidelidade da minha parte também. O Cristo não é misericordioso? Eu tenho que corresponder a isso também. Então, duplamente assim. Então, para quem pensa muito em mérito, nós temos uma coisa a dizer. A atitude humana, antes de qualquer mérito, é uma resposta a uma iniciativa divina. Então, nós temos mérito? Temos, porque não vamos abandonar, mas nós não podemos ficar pensando no nosso mérito. Porque, digamos assim, se eu fiz um curso de graduação e no final eu fiz uma colação de grau, é um mérito, é uma honra colar grau. Núbia, fui lá para a colação de grau dela e tal. Mas o que vem em primeiro lugar não é o momento da formatura que meu mérito aparece. O que vem em primeiro lugar é que oportunidades me foi dada. Existia uma universidade, existia professores, existia material e eu correspondi. Eu correspondi a isso que veio antes. Então é por isso que eu estou na formatura, é porque eu correspondi a umas expectativas de transmissão e assimilação de conhecimento. Então por isso que nesse momento de grande honra, de uma colação de grau, se homenageia o professor mais dedicado, se faz... Por quê? Porque se reconhece que esse mérito que eu tenho, ele é uma correspondência, ele corresponde a algo que me foi oferecido e eu correspondi. Entende? Então, o que ele vai dizer é mais ou menos isso. A nossa atitude em relação ao Cristo vai ser sempre resposta. A iniciativa não é nossa. Então não fomos nós que fizemos dele sumo sacerdote. Não fomos nós. Agora, ele fez uma oferta e nos incluiu na oferta. E a gente pode dizer, já que incluiu, eu estou nessa mesmo. Como dizem os jovens, estou dentro. Não, que bom que você faz isso por mim. Então, estou dentro, estou assimilando, estou aceitando, estou aderindo. Estou dentro. É isso. Então, a quarta parte vai ser essa. A nossa situação atual é aderir ao Cristo ou rejeitar o Cristo. Não tem meio termo. É o que ele fala na época dele. Você vai continuar sendo um hebreu sem o Cristo ou um hebreu que adere ao Cristo. Então, a primeira postura de quem tem diante de si esse sumo sacerdote é a postura de fé. Agora, é muito interessante que fé em hebraico não é... Fé em hebraico não é assim. Eu tenho fé, então fiz a minha oferta, então eu tenho fé que eu vou conseguir ganhar muito dinheiro
e o pastor me garantiu, ou o padre me garantiu, a freira me garantiu, sei lá quem me garantiu, eu já fiz a minha oferta, então eu vou ganhar muito. Não, fé não é isso. Fé é um modo de viver. Fé é algo que a pessoa pode ver e que a pessoa pode mostrar. A carta de Tiago diz, mostra-me a tua fé. Eu te mostrarei a minha fé. Então é um modo de viver de fidelidade. Fé é viver sendo fiel a Deus. Então, o que balança a nossa fé? É quando a gente diz assim, eu sou fiel, 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 aí me acontece uma coisa que eu pergunto assim, mas como Deus permitiu que meu filho morresse, que meu pai morresse, que meu marido morresse, que acontecesse isso, que eu ficasse tetraplégica, que eu ficasse cega, que não sei o quê, que eu perdesse tudo. Fé não é fidelidade? Fé é fidelidade. O que é que balança a nossa fé? É algo que balança a nossa fidelidade. A gente tem dificuldade para continuar. Então, fé é viver em fidelidade. Acontece o que acontecer. Isso aqui é fé. Isso aqui é fé. Então, ele vai mostrar, para explicar essa questão de fé, ele vai mostrar os exemplos do Antigo Testamento. Aí, gente, é um texto maravilhoso, capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Ele vai falar em todos os heróis da fé, como foi que eles passaram por tanto aperto e continuaram fiéis. Vai ser a maior parte, o tema principal dessa parte 4, são esses exemplos de fé. Então, nesses exemplos de fé, tem todas as provas de fé que foi feito no Antigo Testamento. Quer dizer, as pessoas que eram mais fiéis a Deus, elas passaram por mais aperto do que todo mundo e continuaram fiéis a Deus e mais fiéis do que eram antes. Esse aqui é o paradoxo. Entendeu? Então, eles são heróis na fé, eles são tidos por heróis na fé, que era assim. A cultura grega tinha listas de heróis, heróis de guerra, heróis de façanha, heróis de conquistas. Tinha um exemplo, os 12 trabalhos de Hércules, né? Pessoas fazendo coisas impossíveis. Os 12 trabalhos de Hércules é a coisa mais legal que tem para você ver. Você vê Hércules fazendo coisas impossíveis, é ele que separa continentes. A Europa para lá e o outro para... Entendeu? Então, coisas impossíveis. Então, lista de heróis e suas façanhas. Pois olha, em Israel, eles tinham também essas listas de heróis e suas façanhas. Só que é o herói da fé. Heróis de fé. Em vários textos tem essas listas de heróis da fé. Como que eles passaram por esses apertos todos e continuaram sendo fiéis. Não é isso? É interessante. Ó. Então, é interessante porque a carta aos Hebreus vai falar da fé, quando ele está listando esse povo todo e tudo que passaram, e passaram por isso tudo não porque eram pessoas ruins, mas porque eram pessoas boas, fizeram bem para a humanidade, para a sociedade. Vai falar a fé é um modo de possuir. É um termo difícil de traduzir, mas o mais próximo que dá para traduzir é isso. A fé é um modo de possuir. É como se fosse um título de posse. Quer dizer, a escritura de um terreno. Então, o terreno é o terreno, lá onde a gente mora. Mas o papel diz que aquele terreno é meu. Então, eu não preciso levar o terreno comigo. O terreno fica lá. Não sai do lugar. Mas o papel eu levo comigo e se alguém questionar, eu vou lá. Ó, tá aqui, é meu. O terreno é meu. Então, ele diz que assim é a fé. Né? A fé é um modo de possuir, um modo de ter, como título de posse. Então, por quê? Porque a fé confere garantia dos bens espirituais esperados. Quer dizer, eu ainda não vivo na realidade espiritual. Eu ainda não vivo na realidade espiritual. Mas a fé que eu tenho me garante. Como que me garante? Como é que eu tenho certeza que
quando eu morrer, não vai acabar tudo, eu vou existir depois que eu morrer. Como é que eu posso provar isso para você? Não posso. Como é que eu sei disso? Está aqui dentro. A fé me garante. A fé é um título de posse. Eu ainda nem fui lá e eu já sei que eu não vou terminar no túmulo, por exemplo. É uma das coisas que a gente... Por quê? Porque se você for usar só o tipo de conhecimento e de posse que você tem aqui, que eu tenho aqui, o que nós sabemos? A certeza é, a gente vai morrer. A gente gosta ou não gosta, seja quando for, mas isso vai acontecer. Agora, que eu vou continuar existindo após isso, é a fé que me garante. Não tenho mais nada que me garanta. Por favor, não tem. A não ser a fé. Tanto que eu não posso provar cientificamente. Eu posso ir até as experiências de quase morte. Não é? Mas não foi morte. Quase não foi. Não é? É porque se estuda muito as experiências de quase morte. Eu também. E os fenômenos? Eu também gosto de estudar os fenômenos. Eu gosto. Acho que a gente tem que... Os fenômenos paranormais, eu gosto desses cursos que teve com o Luciano aqui da vez passada. É uma pena não poder vir. Porque eu gosto. Eu acho que a gente tem que enfrentar como católico, porque todo mundo está enfrentando isso, porque a gente tem que ser alienado. Não tem que ser alienado, não. Você vê o que estão dizendo. Mas não me garante. Vem um cientista cético, ateu, diz assim, eu explico isso aí, pronto. Ou a ciência vai explicar daqui a pouco. Ou não sei o quê, isso não garante nada da vida pós-morte, por exemplo. Tá certo? Então, quem me dá a garantia de que existe vida pós-morte? A fé. É como um título de posse. Eu não tenho ela aqui, mas eu tenho a fé que me garante. Eu não estou com um terreno aqui, mas se você quiser, a escritura do terreno está ali na minha bolsa. É assim que funciona, certo? Você foi lá, fui não, mas igual como você não precisa ir no terreno para saber que eu tenho a posse do terreno que está no papel. É desse jeito que funciona. Primeira coisa é essa. A outra coisa. A fé é um meio de conhecer. Porque a fé é uma convicção, é um insight, uma convicção, uma coisa que funciona aqui dentro de mim, que me faz vislumbrar aquilo que eu não posso ver. Mas eu vislumbro, eu tenho ideias de como é. Eu tenho alguma noção. Por exemplo, eu sei que num mundo regenerado, num mundo de todos, dos bem-aventurados, não existe o mal. Não existe. O mal não tem acesso. Mas como é que eu posso falar? Eu não posso provar. E como é que eu sei? Porque tem um insight aqui. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Ah, porque eu creio piamente também. Pelo amor de Deus. Você tem um insight. Porque se você, só porque está numa leitura fundamentalista, no dia que você não tiver uma leitura fundamentalista, cai tudo por terra. Tem que ser uma experiência interna. Porque senão cai por terra. Agora, então esses heróis da fé, eles viveram da promessa, eles foram peregrinos nesse mundo. Por que Abraão é o pai da fé, ele vai dizer? Por que Moisés tem fé? Abraão é o pai da fé porque saiu da terra dele, largou tudo que tinha, os parentes, o clã, se aventurou a andar por aí e não chegou nunca. Abraão nunca possuiu a terra. Não é? O padre Caetano gostava de dizer, a prova de que Abraão não possuiu a terra prometida é que quando a esposa dele faleceu, ele teve que comprar um túmulo para ela. E continuou as andanças e o túmulo ficou para trás. Não é? Então ele dizia, o padre Caetano usava a sua morte, é um modo de falar que tinha lá na Bélgica. Ele dizia assim, ele teve que comprar um túmulo para a sua morta querida. É? Então, não tinha, porque se fosse dele, se ele tivesse usufruído, ele tivesse tomado posse daquela promessa, ele teria não só onde viver, mas ele teria onde colocar a sua morta querida. Mas ele não teve. E foi muito caro cederem aquele túmulo para ela. Foi muito caro. A Escritura bota um preço exorbitante para dizer, ele realmente nunca possuiu essa terra, nunca.
E Moisés, o que a Escritura diz? Que Moisés tirou o povo do Egito e colocou no deserto e disse, vamos lá que nós vamos chegar na terra prometida. E garanto que nós vamos chegar na terra prometida. Moisés entrou na terra prometida, viu de longe. Então eles vivem de uma promessa, sempre nas andanças deles, sempre em peregrino, neste mundo, sem provar ainda. Então a nossa situação aqui, em relação ao mundo vindouro, à cidade celeste, ao santuário celeste, ou como você queira dizer, é como peregrino, se baseando numa promessa, mas sem usufruir ainda. E para atravessar esse deserto é com base na fé, não é? Então nós somos semelhantes a Abraão, semelhantes a Moisés, que viram de longe. Não é? Abraão ainda pisou, mas não foi proprietário, não foi dado a ele. Ele largou tudo, mas não tomou posse. É isso que ele está dizendo. Vocês não precisam copiar não, que eu dou os slides para vocês. Quem quiser me pede por e-mail, ou quem já tem meu e-mail, da próxima vez a gente, antes de começar aqui, você chega mais cedo que a gente tira. Então, veja só. O modo de viver desses heróis da fé mostra que estavam à procura de uma pátria. Pátria é aquilo que me é próprio, né? Que é minha... que é o meu lugar, não é meu endereço, mas é a minha casa. Porque eu posso ter um endereço e não ter um lar. Eu posso ter um endereço e não ter um lar, não é? Então, é aquilo que é meu, Não, eu vivo em função, à procura daquilo que me é próprio, mas ainda não tenho. De uma cidade celeste, que eles chamam. Tudo é o versículo 11. O capítulo 11. Todos esses versículos do capítulo 11. Então, são errantes. Agora vamos restaurar o significado de errante. Errante não é aquele que comete erro, não. Errante é o que sai por aí. Cigano, não é? Nômade, não é? Então, são errantes nesse mundo. Andam por esse mundo. Como clandestino nas grutas e montanhas. Por quê? Que quem tem fé está peregrinando. Quem tem fé está peregrinando porque vive baseado numa promessa de um mundo futuro que ainda não existe. E por que vive como clandestino nas grutas e montanhas? Porque o mundo não é digno deles. Quer dizer, ele usa uma linguagem daquele tempo. Quando uma pessoa era perseguida, digamos assim, Elias. A rainha Jezebel queria matar Elias. Elias fugiu pelo deserto, foi para o monte e entrou numa gruta. Se tocou lá dentro da gruta. E Deus disse, Elias, sai daí que eu quero falar contigo. E Elias, se eu sair daqui eu estou morto. Né? Vai para cima do monte, mostra a tua cara lá em cima. Vou falar contigo acima do monte, não vou falar contigo aí dentro dessa gruta não. Será que Deus não pode falar com alguém dentro da gruta? Pode se esconder do que quiser, Deus tem como achar. Mas por quê? Sai da gruta, enfrenta o mundo, vem falar comigo aqui de cima, não é? Então, as pessoas que eram perseguidas se tocavam nos desertos, nas grutas das montanhas. Por quê? Porque elas fizeram alguma coisa que era diferente do que se esperava. Então, quem tem fé vive na contramão, a gente diria. Quem tem fé vive na fidelidade, ou vive a honestidade, coisa rara, né? Certo? Quem tem fé tem uma vida baseada na vida futura que vai ter, porque vive de uma promessa. O que move a vida de uma pessoa que tem fé é o mundo futuro que ele vai viver. Então, se eu vou num mundo dos bem-aventurados, não vai ter desonestidade, eu já vivo a honestidade agora. Se no mundo bem-aventurado existe tolerância, todos nós, apesar de religiões diferentes, time de futebol diferente, Fortaleza e Ceará, todo mundo na comunhão, só no mundo, né,
Ontem eu fui almoçar com um cara de Fortaleza e outra do Ceará, que eu fiquei com meus ouvidos meio doendo. Há uma comunhão. Então, por que eu não vivo essa comunhão agora? Porque se eu sou peregrino, se eu estou numa trajetória, eu tenho que viver agora o que eu viverei. Então, quando eu vivo essas realidades do mundo futuro já agora, eu sou como um clandestino, todo mundo quer me matar. Paulo, onde andava, todo mundo estava querendo apedrejar, cortar a cabeça, cortar em pedaços, matar, não é?